Olha só, pessoal, o relatório final da Polícia Federal sobre o plano de golpe de Estado no Brasil deve apontar o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder do grupo de 37 pessoas que, segundo a Polícia Federal, organizou um plano para mantê-lo na presidência após a derrota nas urnas. Para a Polícia Federal, no documento enviado ao Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, Bolsonaro permeou por todos os núcleos da organização criminosa apontada pela investigação. O relatório completo ainda está sob sigilo, em posse do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, mas a imprensa já teve acesso a essas informações do documento. Eu quero começar indo a Brasília, porque o repórter Pedro Nascimento acompanha isso tudo nessa semana e traz pra gente alguns bastidores aí da capital federal. Pedro, bom dia pra você. Pois é, Júnior, bom dia pra você, bom dia também pra todos os debatedores do Conversa de Redação dessa sexta-feira. Ontem foi um dia agitado aqui em Brasília, né, com essa conclusão desse inquérito que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal, e eu vou trazer aqui dois bastidores para enriquecer o debate aí, que eu sei que vocês têm muitas opiniões a dar a respeito desse assunto, mas o primeiro deles é sobre a conclusão desse inquérito. Desde a semana passada, a gente sabia que esse inquérito já estava na reta final. E quando eu digo reta final, é reta finalíssima, né? Aqueles últimos preparatórios, as últimas informações, aquelas últimas provas que estavam sendo analisadas, muda daqui, muda dali, enfim. A Polícia Federal estava fazendo esse trabalho de conclusão do inquérito, mas ainda havia algumas pontas soltas, como, por exemplo, a participação de alguns militares e essa situação sobre a suposta tentativa de assassinato de autoridades que ainda estava um pouco nebulosa. A Polícia Federal fez essa operação chamada Contragolpe na última terça-feira, que esclareceu a participação de 5 pessoas, entre eles são 4 militares, o dos chamados Kids Pretos, né, a Força Especial do Exército, e também um agente da Polícia Federal. E a partir dessa investigação, portanto, a Polícia Federal conseguiu concluir todas as pontas soltas que faltavam, e aí começou um trabalho realmente de 24 horas ali para a conclusão desse inquérito. A gente avalia, né? Só para você ver que a operação foi realizada na terça-feira, hoje, quinta-feira, esse trabalho foi hoje, na verdade, não ontem, né? Na quinta-feira esse trabalho foi concluído, então a Polícia Federal fez um esquema de revezamento ali, 24 horas, quem trabalhava já deixava o posto para outro, para poder concluir esse inquérito e entregar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Agora, uma outra informação é a respeito do futuro dos militares, porque a gente tem 37 pessoas indiciadas, né? Incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ser considerado nessa lista como um militar, já que ele é um capitão da reserva do Exército Brasileiro. O que acontece? Dessas pessoas, são 6 generais e também demais pessoas em altos postos do Exército Brasileiro. A apuração que a gente tem neste momento é que é o seguinte: o Exército Brasileiro, tanto o Exército quanto a Marinha, vão aguardar as conclusões da Justiça Civil, vão ver qual vai ser o futuro desses militares, porque de imediato não tem nenhuma ideia de que se abra um procedimento interno para punir esses militares. Mas caso eles sejam condenados, caso essas condenações aconteçam, um conselho de justificação ele pode ser aberto no Superior Tribunal Militar, que julga, né, casos envolvendo militares, e se essas pessoas, portanto, forem indiciadas e condenadas, elas podem, inclusive, perder a patente e perder as benesses e todo o cargo que elas têm no Exército Brasileiro. A gente está falando de 13 militares da ativa, pessoas que estão trabalhando no Exército neste momento, incluindo generais, e também 12 militares da reserva que podem perder seus benefícios. Então, muita coisa em jogo para esses militares. Alguns têm contribuído com a investigação. A expectativa, inclusive, da Polícia Federal, é que a partir desse indiciamento outras pessoas também passem a colaborar, porque tem muito a perder nesse inquérito. E, claro, agora é a gente aguardar os próximos passos dessa investigação, que também tem muito pano para manga para a gente comentar no Conversa de Redação hoje, né, Júnior? Obrigado, Pedro, por enquanto. Obrigado pelas informações, pelos bastidores. William, deixa eu começar com você, porque eu queria saber de você alguma surpresa nesses indiciamentos, porque militares, como o Pedro trouxe, jornalistas, ou melhor, comentaristas de TV, e até um padre está envolvido nesse indiciamento, né? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu acho que não tem novidade nenhuma, né? A gente vinha acompanhando esse movimento de tentar, de uma vez por todas, desarticular a direita. O que me preocupa hoje é justamente, o Marcelo, assim que o Marcelo chegou na rádio, no estacionamento mesmo, eu falei: Marcelo, a gente tem alguma coisa, uma possibilidade de ter esse relatório, porque a gente está recebendo um resumo
na visão daquele que investigou. E aí é um problema, porque a gente já está julgando sem mesmo ter conhecimento. Esse relatório, ele está dividido em 6 partes: desinformação e ataques ao sistema eleitoral, incitação de militares a aderirem ao golpe, jurídico, operacional de apoio às ações golpistas, inteligência paralela e cumprimento de medidas coercitivas. Você tem um relatório de, 900 páginas. 884 páginas que os nossos colegas da CNN tiveram acesso. Então, tá? Mas nós não tivemos acesso a isso. Então a gente está pegando um recorte e apresentando para a sociedade. A gente precisa agora, depois, né, que esse relatório vier a público, né, como um todo, que eu acho que é aí que é importante para a gente entender e imaginar que realmente, olha, aconteceu essa articulação. Nós temos alguns trabalhos que mostram a formação da milícia digital, do gabinete do ódio, ou qualquer coisa nesse sentido. Tem um livro da Patrícia Campos Melo, A Máquina do Ódio, notas de uma repórter sobre fake news e violência digital. Isso lá em 2018, quando ela sofre os ataques, que ela começa a abordar esse tema. Então a gente vem ao longo dos anos trabalhando muito com essa coisa que está no campo do imaginário, mas a gente tem que botar no papel. E eu quero só entender se essa investigação, ela realmente vai trazer argumentos para poder dar andamento no processo judicial, porque não tem ninguém condenado. A gente tem só um relatório, isso vai para a PGR, então a gente depende muito de ter acesso a esse documento e ver se o PGR realmente vai falar, ó, tem argumentos para isso, vamos tocar em frente, vamos passar para frente. Não tem argumentos, vamos arquivar esse caso, ou não, ó, preciso de mais provas. Como a gente está no campo dos resumos, fica muito difícil, Júnior, você cravar alguma coisa, mas fato é inadmissível você imaginar que alguém está tentando se manter no poder tramando a morte do outro. Isso a gente não pode compactuar. O Silvano, esse relatório final que o William cita, que a CNN, nossos colegas da CNN tiveram acesso, apontam então que o presidente Jair Bolsonaro deve ser colocado como o chefe, né, o cabeça dessas 37 pessoas que foram indiciadas, muitos deles militares. Como é que você está vendo isso tudo, hein? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Assim como o Travassos disse, também a mim me assusta muito que a gente tenha chegado nesse ponto, nessa discussão política, nessa divisão política do país que foi realizado. Então, os atos de 8 de janeiro, eu me lembro que eu estava na praia, quando eu cheguei de tarde, era um domingo, né? Quando eu cheguei de tarde, vi aquela confusão, eu não conseguia acreditar que aquilo pudesse estar acontecendo no nosso país, sabe? É exatamente porque, a despeito de ser uma democracia muito jovem, mas uma democracia. Então, me chocou muito. E agora, não tenha dúvida que se a história que vem, né, narrada nesse relatório, se ela tem as provas todas apresentadas, vai me assustar muito mais, porque realmente não é possível que nós não tenhamos uma maturidade de chegar a esse ponto de aceitar um resultado de urna. A gente resolve o problema de urna com outra urna. Depois, quando vier a próxima eleição, resolver a situação, se eu estou desgostosa. Não é isso? Porque senão, gente, nós vamos viver em eterna luta e nós não podemos fazer um negócio desse. Isso me assusta muito. E com relação aos militares, Júnior, me assusta um pouco mais, porque, embora o nosso colega tenha dito lá de Brasília que em os militares sendo condenados, eles podem passar por um processo de justificação no Superior Tribunal Militar, nós temos que lembrar que os crimes contra a democracia, o Estado Democrático de Direito, são crimes comuns. E a condenação por pena superior a 1 ano em crimes comuns, quando existe violação de dever para com a administração pública, tem como efeito da condenação a perda do cargo. Então, mas não, quando é militar é específico que tem. Acontece que quem vai julgar isso é o Supremo Tribunal Federal. E eu não sei se o Supremo vai falar, não, nós vamos condenar aqui e vamos mandar para o STM decidir se eles vão ser excluídos ou não. Eu acho que possivelmente o Supremo se faça valer dessa norma geral que acontece para todo servidor público, independente de ser militar. Eu acho, tá? Isso aí é uma coisa para o futuro, mas se o Supremo vai abarcar isso tudo, nós vamos ter essa situação. Não faria sentido nenhum uma pessoa condenada por um crime tão grave quanto esse continuar com as benesses do Estado, né? Aí não vou entrar sentido, nisso, mas né? o que eu quero dizer é o mais interessante que me fez lembrar aqui. Gente, este relatório é um relatório que é a última peça de um inquérito policial que foi feito pela Polícia Federal, que demorou aí 2 anos de apuração. Beleza.
Este inquérito todo vai ser remetido à Procuradoria-Geral da República. É o Procurador-Geral da República que vai oferecer, que vai efetivar a denúncia, a acusação. Aí ele vai ter que ver contra quem, porque eu quero lembrar aos senhores, a Polícia Federal também fez essa apuração na época do mensalão, início lá dos anos 2000, quando foi apurado que tinha um chefe. A denúncia no processo do mensalão, que tem 100 e tantas laudas, descreve a existência de um chefe, mas o Lula não foi denunciado. Então, vamos aguardar, como diria um filósofo contemporâneo. Tá bom. Ô Marcelo da Fonseca, sua avaliação dessa miscelânea toda aí. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, o 8 de janeiro, né, como a Silvana bem lembrou, ele foi tendo várias etapas, né, da apuração. E aí a gente ouviu muita gente criticar que, estão pegando os pés de chinelo, né, que foram lá, que foram em Brasília, muita gente que nem sabia que ia ter aquelas cenas de violência, o pessoal foi para protestar, e aí de repente tudo explodiu e estão prendendo centenas, milhares de pessoas que na verdade tiveram pouca culpa, né, simplesmente foram para se manifestar. Agora não. Agora parece que a Polícia Federal está entregando, né, ao Ministério Público e ao Supremo o relatório sobre quem são os que incentivaram aquilo acontecer. Quem são aqueles responsáveis por articular, por financiar, por colaborar para aquilo acontecer. Então, é muito sério. A Silvana lembrou do indiciamento, né? O indiciamento é exatamente isso, né? A Polícia Federal fez 2 anos de investigação, apurou e ela viu indício suficiente para apresentar essa denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público vai avaliar se pede ou não, né? Se torna ou não os envolvidos réus. Agora, é interessante, Júnior, que a gente pode aprender um pouco a história do Brasil, né? Quando a gente vê alguns episódios como esse. Porque eu vi muita gente falando que, olha, como que a gente vai culpar militares, o ex-presidente, por um golpe que não aconteceu, né? O Lula tomou posse, o governo está funcionando. Só que na história do Brasil a gente consegue entender que muitas vezes os golpes não são gestados de uma hora para outra, né? A coisa vai acontecendo ao longo do tempo, vão tendo alguns ensaios, né, para conseguir o golpe. E aí o golpe de 64, quando a gente pega para estudar a década de 50, tiveram vários ensaios antes do golpe de 64, né, virar realidade, né, antes do general Olímpio marchar lá no Rio de Janeiro. Na década de 50 teve um ensaio de golpe para tentar não deixar o Juscelino Kubitschek assumir o governo, né? Ele foi eleito em 55 e teve uma tentativa de não deixar ele assumir o governo. O João Goulart, né, de 61, também teve uma movimentação para tentar não deixar o João Goulart ser presidente. Então, são vários ensaios até que o golpe chegue a acontecer na prática. Então, quando a gente vê uma tentativa dessa, que eu acho que ficou bem claro que é uma tentativa, é preciso se punir. Porque uma punição exemplar, uma punição dura, vai garantir que daqui a 5, 6, 10 anos a gente não talvez corra o risco, né, de ter um golpe na prática. Então essa desculpa de que como que foi um golpe que não aconteceu? Mas os golpes são muitas vezes feitos de forma com alguns ensaios anteriores. Mas ontem, desculpa mais interromper, mas ontem eu li alguns juristas dizendo isso. Tentativa de golpe no Brasil é crime, até porque se o crime acontecer, não tem Estado Democrático de Direito mais para punir aquelas pessoas. Então a tentativa já é passível de crime. Exatamente. O tipo penal é isso. O verbo do tipo penal é tentar dar o golpe. Não é isso? Tem isso, né? E aí a gente pode aprender com a nossa história pra gente evitar problemas no futuro. Sabe, a gente viu isso também na anistia. Poxa, o Brasil foi o único país da América do Sul inteira que não tratou as punições aos militares que torturaram, que mataram, que desapareceram com várias pessoas. A gente não tratando isso da forma adequada, a gente corre o risco de ver isso repetir no futuro. Mas então, eu acho que é fundamental tratar isso com a seriedade. É claro que a defesa do ex-presidente, de todos os militares envolvidos, vai ter sua oportunidade de apresentar as provas. Eles têm um questionamento muito legítimo. O questionamento de que o ministro Alexandre de Moraes não pode ficar à frente desse inquérito. O ministro Alexandre de Moraes é uma vítima e é o julgador, tá errado. Então é preciso que o Supremo também se atente para isso, né? Para que lá na frente todo esse processo não seja questionado. Não venha a ser anulado, como foi o caso do Lula como inteiro. Aconteceu em outros episódios. Agora, o que não dá pra gente deixar de ressaltar é a gravidade dessa tentativa de não deixar um governo eleito assumir o poder. Isso é muito preocupante e num país democrático isso tem que ser punido de forma bem severa. Eu acho que a gente não pode esquecer, né? Porque quando você fala que o Brasil precisa aprender com isso, o Brasil não aprende porcaria nenhuma, Marcelo. A gente teve, no caso de corrupção envolvendo o PT, você tinha uma organização criminosa. O principal debate é sobre a formação dessas organizações criminosas. E hoje, em relação ao golpe, a gente também está falando de uma organização criminosa. Então,
seja um caso de corrupção ou uma tentativa de golpe, pouco importa. A raiz do problema está nessa formação de uma organização criminosa que tem os seus objetivos, seja para o golpe ou seja para tomar dinheiro de empresa pública para o seu benefício. E a gente não aprendeu nada, porque a gente não consegue enfrentar as organizações criminosas, sejam elas formadas por políticos, por traficantes, por milicianos ou por qualquer outro tipo de grupo. Mas nunca é tarde para aprender, não, viu, William? Eu acho que a gente não aprendeu com Lula agora? A gente pode, a partir de agora, começar, talvez, a respeitar mais as instituições, não respeitar a instituição, não é deixar de fazer crítica quando é preciso, não. A gente tá aqui, eu acho que todo ouvinte da Itatiaia sabe o tanto que a gente critica o ministro Alexandre Moraes, nesse próprio inquérito. Quer dizer, olha que coisa grave. Eles divulgaram algumas informações e não divulgaram o relatório. A gente tem algumas pílulas do que foi esse relatório de ontem. A gente estava conversando mais cedo, né? Poxa, eu queria poder pegar essas 800 páginas e debruçar sobre elas, para entender exatamente o que é que cada um fez, qual que é o papel de cada militar nessa tentativa de golpe. Só que o Supremo ele vai liberando algumas coisas e outras não. A gente pode criticar, mas não pode passar pano numa tentativa de atentado contra a democracia.